Deus. Graça e paz, igreja, amém? Quando eu recebi o convite, aí, qual é o texto? Isaías 40. Aí, o lema, a divisa, cada igreja fala de uma forma, né? Aí, a palavra tempestade, né? A palavra tempestade, assim, eu falei, Isaías 40, a murmuradora, só Jesus. Isaías 40, tempestade? Nossa, o pessoal está, né? É isso, proféticos, né? É isso. Aí, mas com o tempo a gente vai orando, vai lendo o texto e Deus vai trazendo clareza ao nosso coração. E eu pensei o seguinte, o quanto a gente é amado, né, gente? O quanto nós somos amados por Deus. O quanto Deus nos ama. A gente acredita nisso, de verdade? Que nós somos amados por Deus, do jeitinho que a gente é. Que não há nada que façamos que altere isso. É um amor inexplicável. Eu costumo dizer com muito respeito que é um amor escandaloso. Porque ninguém me ama como Deus me ama. Ninguém te ama como Deus te ama. Porque quando a gente se depara com o povo de Israel, quando a gente se depara com Isaías, capítulo 40, que ele já começa, versículo 1, dando uma ordem ao profeta, e nós somos profetas de Deus, amém? Amém, irmãos? Amém. Fomos chamados para proclamar o evangelho de Jesus, e nós somos profetas de Deus, e aí, no capítulo 40, ele já começa dizendo, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Que povo! Que povo! Muito parecido com o pessoal lá de Nilópolis. Aqui não, aqui é diferente, né? Muito parecido com o pessoal lá de Nilópolis. Sabe, que a gente quer uma coisa de manhã, a gente quer outra coisa à tarde, à noite, a gente já não quer mais nada. A insegurança e a instabilidade que existe dentro dos nossos corações. Ai de nós, se não fosse a graça maravilhosa de Jesus, para nos estabilizar, para nos manter de pé, para nos manter olhando para a cruz, meus irmãos, o que seria de nós? E esse povo aqui, se a gente for lendo, capítulo 1, 2, 3, os historiadores dizem que o livro de Isaías, ele contém toda a Bíblia. As divisões proféticos, históricos, poéticos, ele contém toda a Bíblia. E a partir do capítulo 40, a gente tem a terceira divisão do livro de Isaías. E aí, nos capítulos anteriores, a gente vai perceber que Deus está conversando com o povo, Deus está exortando o povo ao juízo sobre aquele povo por rebeldia, por não entender a paternidade de Deus, porque Deus é um Pai tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que Ele ama e Ele corrige. Porque amor sem correção é negligência, meus irmãos. E o nosso Deus não é um Deus negligente, amém? Ele é um Deus perfeito. Ele é perfeito em amor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Quando Ele ama perfeitamente. Quando Ele consola perfeitamente. Quando Ele lança sobre nós uma correção, essa correção ela é justa e perfeita. E aí a gente vê lá no capítulo 1, ele falando com o povo, que aquele povo, em termos de religião, eles eram excelentes. O legalismo habitava na vida daquelas pessoas. Eu escutei ele testemunhando, falando sobre o tempo de legalismo, né? Posso chamar assim o tempo anterior? Anti-BRT? Né? O tempo de legalismo, né? Dentro da casa do Senhor, nasceu dentro da casa do Senhor, só que era neto, né? E Deus não tem neto, Deus tem filhos. Faltava paternidade, né? E a partir daquele momento em que ele se depara com o evangelho, que aquilo ali foi a manifestação do evangelho de Jesus, porque o evangelho é partilha, é pão repartido, marmita repartida. Naquele momento ali nasce o filho. Nasce o filho. E Deus, todo momento, se a gente lê o livro de Isaías, a gente vai ver isso. E aí no capítulo 6 tem aquela passagem tão linda,
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. E aí tem lá o versículo falando os serafins dizendo santo, santo, santo. E aí o serafim vem e toca no lugar onde Isaías precisava ser tocado, porque Deus nos conhece, Ele sabe o local em que nós precisamos do toque dEle. E aí toque, ele vai ser profeta, e Deus diz para ele assim, olha só, você vai pregar, você vai falar a minha palavra, mas esse povo não vai te ouvir. Meu Deus, tem que ser profeta. Nossa. Não sei vocês que são mais crentes do que eu, dá vontade de falar assim, então para que eu vou falar? Né? Vai orando por mim. Para que eu vou falar se eles não vão ouvir, se o coração deles é endurecido? Mas aí Isaías entendeu que Deus é soberano, que Ele é perfeito em tudo que faz. E ele pregou, e pregou, e pregou, e aquele povo estava com o cativeiro marcadinho para eles. Mas aí no capítulo 40 a gente encontra um Deus de amor, e que não desiste de nós, apesar das nossas rebeldias, apesar das nossas neuroses como pastor, ou apesar das nossas imperfeições. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. E como profeta de Deus, nesta noite, Deus está dizendo para mim e para você, console as pessoas. Console as pessoas. O mundo está muito triste, gente. O mundo está muito triste. Estamos vivendo o tempo do fim. E aí, eu pensando sobre a tempestade, né? Eu lembrei do início, da origem, Gênesis. Quando o pecado entra no mundo, a partir daquele momento ali, a humanidade, desde aquela época até hoje, nós estamos vivendo uma grande tempestade. O bebezinho, carinha de joelho, que está nascendo agora lá na maternidade, ele está nascendo dentro de uma grande tempestade chamada pecado. O pecado trouxe isso para o mundo, tirou a calmaria, colocou o homem em guerra contra Deus. E aí, no versículo 1 do capítulo 40 de Isaías, Deus vai falar com ele, consolai, consolai o meu povo. Diz, quem é que está dizendo isso? O próprio Deus. E aí a gente lembra lá de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que vai dizer assim, mas o que profetiza, fala aos homens. Fala aos homens o quê e de que forma? De 3 formas, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios. Edificando. E o que é edificar? É manter de pé. É mais do que construir. E para isso Deus tem nos chamado. Exortar. Exortar é despertar o melhor que há nas pessoas. Sem julgar. Sem apontar o dedo, mas apontar a cruz para essas pessoas. E consolar. E aí o Senhor tem falado lá no versículo 1, consolai, consolai o meu povo. E quem é esse povo? Esse povo aqui, nesse caso aqui, no livro de Isaías, era o povo de Israel. Trazendo para nós, quem Deus tem colocado no meu caminho e no seu caminho para você ser profeta. Para você estar, ao invés de estar criticando, ao invés de estar julgando, ao invés de estar apontando os erros, porque isso Satanás já faz muito bem, obrigada. Estar edificando vidas. Estar exortando pessoas e estar consolando pessoas. Como, Lília? Como eu vou fazer isso? Como eu serei um instrumento de consolo para a vida das pessoas? Porque a festividade vai acabar. Daqui a pouco, encerra esse momento de culto aqui coletivo, meia-noite acaba, e aí? O que a gente vai fazer com tudo que a gente ouviu durante todos esses dias de festividade? 9º ano. E aí a gente já caminha para o 10º ano. O que Deus tem para nós como igreja? Diante de um texto desse, eu posso crer que Deus quer que a gente fale a verdade para as pessoas. E a verdade não dói, a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, assim diz a palavra de Deus, verdadeiramente sereis livres. Então, é momento de nós, como igreja do Senhor, olhar para as tempestades alheias, olhar para a vida das pessoas e dizer para elas, há um Deus pronto para te consolar,
Há um Deus. E aí no versículo 2, ele vai dizer assim, do capítulo 40 de Isaías, falai ao coração de Jerusalém. E aí quando eu me deparei com essa palavra coração, eu fiquei assim, eu falei, a pior parte da gente, a parte mais teimosa, mais rebelde, falai ao coração de Jerusalém, bradai, grita, que falar o quê? Que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está o quê? Perdoada. Há um Deus que perdoa. Há um Deus que perdoa pecados. Há um Deus que nos purifica de todo pecado. Há um Deus que morreu na cruz. E ao terceiro dia ele venceu a morte, ele ressuscitou. E o seu sangue foi derramado para quê? Para nos purificar de todo o pecado. Porque todos nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer isso. Será que a gente acredita nisso também? Será que de verdade a gente entende que a gente é pecador? Duas classes de pessoas. Pecadores e pecadores redimidos. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz e que confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. A humanidade está dividida dentro desses dois grupos. Quem é você dentro desse grupo? Aqueles que são pecadores, que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos essa responsabilidade de dizer para as pessoas, ei, o meu Deus, Ele é capaz de acalmar a tempestade do seu coração. O meu Deus é poderoso para cessar a tempestade do seu coração. Quer paz? Quer a verdadeira alegria? O meu Deus tem. Nós, como profetas do Senhor, precisamos fazer isso. O nosso Deus, Ele é poderoso para encher o meu coração, para encher o teu coração dessa palavra. O capítulo 12 de Isaías, versículo 1, vai dizer assim, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, olha a certeza do profeta, olha a confiança do profeta. E aí eu preciso fazer uma outra pergunta, de verdade, não precisa falar para o teu irmão da direita nem da esquerda, falar para você, de verdade você acredita que Deus é bom a ponto de, olha o que Isaías fala, no capítulo 12, versículo 1, orarás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, aqueles que servem a Deus por medo, vai parar aí nesse versículo, vai parar aí, não vai continuar nem lendo, fala que eu obedeço, não, porque senão ele, mas Isaías entendia que ele era amado, Isaías obedecia por gratidão. A tua ira se retirou e tu me consolas. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, quando a gente olha para esse versículo aqui, a gente entende que o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, tão perfeito, que até a ira dele é santa. Até a ira dele é santa, a ira dele é perfeita. Porque ele diz assim, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. E João capítulo 14, os discípulos estavam tristes porque Jesus disse que ele ia voltar para o Pai. Mas ele falou, não, mas não fica triste não, fica tranquilo, porque eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. Mas se eu tiver medo de Deus, mas se eu não quiser me aproximar, se eu quiser ficar longe, aí eu não serei consolado. Como é o meu relacionamento com Deus? É medo ou é amor? De verdade eu acredito que Deus é bom. De verdade eu acredito que eu sou amado por Deus, apesar de eu ser quem sou. E aí, dos versículos 3 ao versículo 5 do capítulo 40, a gente vai ver uma profecia falando de um personagem muito especial, João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados.
Olha o 5, que lindo. A glória do Senhor se manifestará. É interessante porque está falando de um homem, está falando de alguém que virá. E aí no versículo 5 deveria estar assim: a glória de João Batista, vamos dizer assim, se manifestará. Não, é alguém que vem e que vai entender que a sua vida só é valiosa porque está vivendo a vida de Deus. E esse é o chamado para nós hoje, igreja do Senhor. Por que nós fomos plantados aqui neste lugar? Por que você nasceu e por que eu nasci? Para que a nossa vida manifeste a glória de Deus. Foi para isso. Não é para a minha glória. Não é para a glória das pessoas que estão aqui. É para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Não é glória a Lília. É glória a Deus. É lindo isso, porque você vai lendo, né? E é uma profecia sobre alguém, ó, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Mas aí quando chega no versículo 5, vai dizer assim, porque a glória do Senhor se manifestará. Essa semana a gente ouviu sobre o irmão André, né? O contrabandista de Deus, que foi... Esqueci a palavra. Ele foi elevado, eu não ia falar isso não. Ele foi promovido, né? O irmão André foi promovido, voltou para casa, né? E assim, um homem que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que entendeu o chamado, entendeu o propósito, entendeu para que ele foi, por que ele nasceu. E aí uma pessoa falou assim, o irmão André nunca sentiu medo. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso porque ele é uma pessoa, é um ser humano como qualquer outro. A diferença é que a voz mais importante na vida do irmão André não foi a voz do medo, mas foi a voz do Espírito Santo. Porque dá medo, gente. Dá medo, sim. O caminho é estreito, sim. É difícil, sim. Mas quando a gente ama, nossa, é impossível não estar aos seus pés. É impossível não obedecer essa voz, esse chamado. É impossível. Você encontra, dentro da igreja do Senhor, pessoas que trabalham e não amam. É terrível, mas você encontra. São os legalistas, os religiosos. Trabalham na casa do Senhor, mas não amam o Senhor. Agora, é muito difícil você encontrar alguém que ama e não trabalha. Impossível. É impossível, porque você está na casa do Pai. Você se sente parte, íntimo. E assim, o propósito é dele, o plano é dele no mundo, e ele fala assim, vem, fica comigo. Eu lembro, quando eu era bem pequena, eu via minha mãe lavando a louça, e eu falava assim, deixa eu te ajudar, deixa eu lavar a louça. Aí ela falava, vem. Aí colocava algumas coisas assim para eu lavar, que não eram de vidro, porque eu sou uma pessoa meio perigosa com vidro. Aí ela colocava a cadeira, dava um pouquinho de detergente, um copo, tinha aquela louça toda, e aí eu lavava 2, 3 copos, e ela lavava tudo, e eu saía dali dizendo o quê? Lavei a louça com a minha mãe. E comparando, Deus faz isso, irmão. Deus não precisa da gente. Deus não precisa de nós é que precisamos dele, mas ele, com o seu infinito amor, com a sua grandeza, com a sua graça, ele nos convida, vem, vamos levar vida para as pessoas, vamos levar o pão para os famintos, vamos levar a água para o sedento, vamos levar a alegria para o triste, para o aflito. Ele tem colocado em minhas mãos, ele tem colocado em suas mãos consolo. O que nós temos feito com tudo isso? E aí, no versículo 6, lá do capítulo 40, vai dizer assim, uma voz diz, clama. E aí eu fiquei pensando, clamar o quê? E clamar é falar alto. E aí, no versículo 9, vai dizer o seguinte, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, o evangelho, né? Sobe ao monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas. Se ele está dizendo não temas, é porque o medo pode chegar. Não temas e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Para onde a gente tem apontado quando as pessoas conversam conosco?
quando as pessoas convivem com a gente, no trabalho, em casa, na rua, nas filas. Para onde que a gente tem apontado as pessoas? Em tempos de eleição, né, as pessoas têm... O personagem principal tem sido agora, então, nesses últimos dias, as urnas. Né? Como você vai apertar o botão verde, como você vai... Eu estou me sentindo assim bem... Eu não posso usar a palavra, né? Eu vou falar boba, sabe? Olha, use o seu dedo indicador para apertar o verde, cuidado com o verde claro e tal. E os crentes estão ensinando as pessoas, mas aqui no versículo 9 está dizendo, mostra para as pessoas, mostra para o mundo, mostra para o aflito, para o necessitado, para o caído, para o perdido, que existe um Deus. Conta a tua história. Conta a tua experiência de salvação. Eu não tive ainda, Lília. Então aceita Jesus hoje. Entrega a sua vida ao Senhor hoje. É noite de salvação. Deus quer consolar o seu coração. E com consolo, gente, nossa, que consolo especial. Constante. Para onde que a gente tem apontado? O que a gente tem mostrado para as pessoas? E ele vai dizer lá no finalzinho do versículo 9, eis aí está o vosso Deus. E os versículos 10 e 11 vai dizer assim, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará a profecia sobre Jesus. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, e ele guiará mansamente. Que mensagem de esperança, meus irmãos. Que mensagem de esperança no mundo em que as pessoas estão desesperadas. E longe da graça de Deus, essas pessoas estão o quê? Desgraçadas. Indo para onde? Indo para onde? Foi feita uma pesquisa e foi comprovado que o carioca, que nós moradores do Rio de Janeiro, nós somos, dentro do Brasil, o povo que melhor dá informação. O carioca, ele é capaz de te levar na padaria e ainda comprar o pão para você. Gosta de dar informação, claro, toda regra tem a sua exceção. Gosta de dar informação, gosta de indicar, o carioca tem isso. E aí a gente vê aqui, ó, o que a palavra de Deus está nos indicando? Atos capítulo 17, do 28 ao 30. Está indicando para onde nós devemos ir. Está nos indicando qual é o caminho da esperança e do verdadeiro consolo. Porque, eu preciso falar isso, muitas pessoas buscam consolo, irmãos, em quê? Nisso aí que você pensou. Muitas pessoas buscam consolo também nisso aí que você pensou. Mas esse consolo aí é eficaz? Esse consolo aí vai durar até o quê? Até a próxima, ou até o próximo. Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer sobre o verdadeiro consolo. Atos capítulo 17, do 28 ao 30. Porque nele vivemos, Cristo tem vida, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro. Quantos buscam consolo no ouro? Tem gente que é tão pobre, eu escutei isso ontem, que só tem ouro. Que só tem ouro. A miséria é tão grande que ela só tem ouro. Foi perguntado a um dos homens mais ricos do mundo, foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, eu acho que é na revista Forbes, e foi feita uma pesquisa entre os mais ricos. E foi perguntado a eles, né? Quanto você teria agora na sua conta, ou no seu bolso, sei lá, no seu cofre, e aí você ficaria cansado e não tentaria ganhar mais dinheiro? Ele disse, quanto que eu teria? Aí as pessoas disseram, sim, mais. Mais? É, mais. Mas é isso mesmo, irmão. Se você ganha 5 mil, poxa, se eu ganhasse 5 mil reais, aí eu parava, não, aí 10, aí 15, 20, é insaciável. É insaciável, porque não consola, não sacia.
ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, nesse momento, 21h04, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Glória a Deus. Quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente vai ver que a mensagem de João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Jesus, sai do deserto, é tentado pelo diabo, e aí quando ele começa a pregar, arrependimento, arrependimento, arrependimento. Transformação, mudança de mente. E aí você pode me perguntar, mas Cristo pode? Cristo pode fazer isso tudo por mim? Apesar das minhas dores, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas tristezas, apesar do meu jeito de ser, Cristo pode? Pode. Pode. E aí, nos versículos seguintes do capítulo 40 de Isaías, do 12 até o 27, parece um salmo. Ele vai descrevendo Deus, quem é Deus, o que Deus faz. No versículo 12 vai dizendo que Deus é criador, que Ele é soberano, que Ele todo pode. E aí dos versículos 18 a 20 vai dizer que Ele está acima de todos os ídolos. Qualquer ídolo que você imaginar agora, Deus está acima de todos os ídolos. No versículo 13 vai dizer que Ele é o mestre, que Ele é aquele que nos ensina. No versículo 14 vai dizer que Ele é Deus de toda a compreensão. E eu gosto muito de ler isso, porque às vezes nem eu mesma me compreendo. Nem eu mesma me entendo. E aí eu me deparo com esse versículo 14 do capítulo 40, vai dizer que Deus é capaz de me compreender. Por isso que Ele é meu Salvador. Só Deus. Ele é o Deus de toda a sabedoria, Ele é o Deus instruído em tudo, está lá no versículo 14, e Ele é o Deus que está acima de todas as nações. De todas, irmãos. Nesse momento agora, os historiadores vão dizer que a nação mais poderosa do mundo é a Rússia. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele está acima de todas as nações. E aí, dos versículos 28 ao 31, o profeta vai dizer assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa. Os jovens se cansam. Nem se fadiga, os jovens se fadigam. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, impossível. Uma mente limitada como a minha e a sua, querer entender Deus. Como a gente cantou aqui, ninguém explica Deus. Faz forte ao cansado. É interessante que alguém que esteja cansado, imagina alguém que esteja cansado, e aí o versículo poderia dizer assim: vai ser tirado o cansaço dessa pessoa. E além de ser tirado o cansaço dessa pessoa, o nosso Deus, Ele é tão extravagante que Ele faz dessa pessoa cansada forte. E multiplica as forças de quem? Ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, onde não há possibilidade, Deus vê possibilidades. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por isso que Ele é o Deus que acalma a tempestade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. De repente, você pode ser alguém que não entende nada da Bíblia. Mas se você guardar no seu coração que tem um Deus que é capaz de te consolar, seja qual for a tua dor. Porque nós, como indivíduos, como seres humanos diferentes, temos dores diferentes, temos angústias diferentes, temos alegrias diferentes, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de consolar o meu coração e consolar o seu coração. Amém? Deus nos abençoe. E parabéns, casa.